Noite, queridos irmãos. Prazer estarmos juntos novamente com esse tema aqui, aparentemente um pouco filosófico. Qual a razão de estarmos aqui? Muitas vezes nas nossas vidas a gente vai seguindo um cotidiano, uma coisa automática. Acorda, trabalha, come, dorme. Às vezes passamos anos fazendo as mesmas coisas. Essa rotina que nós criamos muitas vezes nos impossibilita de avaliarmos as razões pelas quais estamos aqui. E o Espiritismo é uma oportunidade de fazermos isso. Através do conhecimento espírita, a gente pode mudar o jeito de encarar as coisas e levar uma vida melhor. Essa maneira de mudar as coisas, elas muitas vezes vêm quando a gente tem alguma dificuldade na vida, ou alguma dúvida de um caminho a seguirmos, ou muitas vezes por um sofrimento que estamos tendo. Será que eu caso ou não caso? Será que eu separo? Será que eu mudo de emprego? Mudo de cidade? Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho? Quando a gente se encontra com dúvidas na vida, a gente vai procurar resposta em algum lugar. E o Espiritismo tem essas respostas. Por uma questão muito simples. O Espiritismo nos dá um entendimento de como funciona o universo. Deus, matéria e espírito. Ele vai explicar para a gente as regras do universo. Então, se eu vou participar de um jogo, a primeira coisa que eu tenho que saber são as regras. Como é que eu vou ganhar o jogo se eu não sei as regras? Se eu estou num lugar e eu preciso tomar o caminho certo, se eu nunca fui ali e não pedi informações, dificilmente eu vou acertar aquilo. Posso acertar. Vou indo para um lado, vou indo para o outro, mas vou ter dificuldade. Pode ser que eu caia num lugar ruim. Então, tendo conhecimento espírita e a gente procurando as verdadeiras razões de estarmos aqui, nós vamos ter facilidades para atingir aquilo que a gente tanto procura. A primeira maneira da gente avaliar isso é através desse conhecimento aqui, ó. A eternidade da existência espiritual e a infinidade do universo e do mundo. A maioria das religiões nos traz a questão de que a gente morre e vai ou para o inferno ou para o céu. E acabou por ali. A nossa existência para nesse ponto. Se essa existência ela é breve, é curta e para nesse lugar, por que não continuar fazendo sempre as mesmas coisas? O Espiritismo traz um conhecimento diferente. Ele vai nos falar que nós somos seres eternos, assim como o universo infinito. E isso traz para a gente um consolo muito grande de que tudo passa, de que as coisas não serão eternas, que pior que seja o nosso sofrimento, que a gente esteja sofrendo com descoberta de uma doença maligna, com dores excruciantes, descobre uma traição, perde um filho, perde um ente querido com uma morte precoce. Se a gente tiver um problema, muitas vezes, financeiro, uma falência, um desemprego, quando a gente, às vezes, sente a consciência culpada por uma condição, a consciência de culpa, de um dever não cumprido, quando nós temos esse sofrimento e a gente entende que tudo passa, nós temos uma razão para seguir em frente. Olha essa parte aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante. Kardec fala lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados aflitos. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura, vamos colocar a loucura aqui também como sofrimento, e de suicídio, né, que é o pior da loucura, é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Vamos parar aqui. Então, a maior razão das nossas loucuras, dos nossos sofrimentos, são coisas que acontecem com a gente que a gente não tem força para superar. O que de pior poderia acontecer com a gente? Vocês já pararam para pensar nisso?
que de pior poderia acontecer comigo? Ou com alguém que eu amo? Aquilo que não tem fim. Se eu tenho um sofrimento e ele tem data para acabar, eu vou aguentar. Agora, se ele não tem data para acabar, qual a razão de eu continuar sofrendo? Percebem? Então, quando o Espiritismo traz a noção da eternidade, espíritos milenares, infinidade, eu sei que por pior que esteja acontecendo na minha vida, um dia isso vai acabar. Perdi um filho. Vai passar esse sofrimento quando eu aceitar melhor a designação de Deus. Quando eu entender que um dia eu vou me reencontrar com Ele, lá no plano espiritual. Estou com uma doença ruim, estou sofrendo com dores. Sei que se eu tiver fé, eu posso ser curado através da medicina. Ou, na pior das hipóteses, quando eu desencarnar. Porque meu corpo pesado que me aprisiona vai ficar. Meu espírito vai continuar. Esse tempo que eu estou sofrendo, enfim. A questão do trabalho, da falência financeira. Qualquer momento, se eu me esforçar, eu posso arrumar um emprego, minha vida pode mudar. Eu posso aprender a não ter que viver com tanto dinheiro, com tantas coisas exteriores, não querer ter ao invés de ser. Muitas vezes, na traição, às vezes eu vou encontrar uma outra pessoa, eu vou aceitar melhor isso, eu vou engolir o meu egoísmo. Então, os sofrimentos que a gente tem aqui na vida cotidiana, eles hão de passar. Não tem como a gente ficar sofrendo para sempre. E se eu entender que ele não é para sempre, eu não vou cometer atos de loucura, de depressão, de ansiedade e de suicídio. Porque eu vou aceitar melhor isso. O Espiritismo, ele traz essa visão para a gente, e a gente precisa dessa visão. Porque somos espíritos teimosos. Deus está cansado de explicar para a gente que tudo passa, mas a gente não aceita. E quando a gente olha para o universo, é muito fácil, meus irmãos, a gente entender que existe um infinito. Essa foto aqui que eu trouxe para vocês é de uma galáxia vizinha à Via Láctea, que é a nossa galáxia. Chama Andrômeda. Essa outra foto aqui, vocês todos conhecem, a foto do nosso planeta Terra. Esta foto aqui ilustra, desculpa, voltei, né? Esta foto aqui ilustra o nosso sistema solar. Na verdade, não é uma foto, é uma pintura, é uma arte. Aqui estão os planetas que estão dentro do nosso sistema solar. Ah, Rogério, por que você está trazendo tudo isso para a gente? O que isso tem a ver com a razão da gente viver? Quando eu vou procurar uma fotografia do sistema solar lá no Google, eu não acho nenhuma fotografia do meu sistema solar. Vocês sabem por quê? Por que eu não tenho nenhuma foto pegando os 9 planetas e o Sol lá no fundo, bonito, e a gente põe lá essa foto igual a gente viu das galáxias? Vocês têm ideia? Distância. Mas se eu tirar uma foto daqui, eu pego os planetas lá. Por que eu não consigo pegar todo mundo? Por causa disso aqui, ó. Aqui é o Sol. A Terra está aqui. Aqui acaba o nosso sistema solar. Em 5 de setembro de 1977, há 42 anos atrás, o homem mandou essa sonda. Saiu lá da Terra e já percorreu 20 bilhões de quilômetros. Chama-se Voyager 1. Agora, depois de 42 anos, esta sonda
depois de percorrer esses 20 bilhões de quilômetros, ela está começando a sair do nosso sistema solar. Dá para perceber a enormidade disso? 42 anos viajando, 20 bilhões, está começando a sair do nosso sistema solar. Quando essa sonda sair do sistema solar, ela consegue tirar uma foto daqui. Ela vai pegar todo mundo. É o selfie. Né? Vai, enquadra aí, vai mais, estica o braço. Pegou todo mundo. Olha a enormidade disso. Só que cada galáxia, a nossa é a Via Láctea. Esse que nós estamos contando é o nosso sistema solar. É um Sol. Cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Cada estrela é um Sol. Então, a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Estima-se que existam de 100 a 200 bilhões de galáxias. Dá para a gente tentar entender isso? É possível. Porque se um Sol tem 9 planetas e tem alguns que tem 20, 30 planetas, olha a enormidade desse universo. Não é possível que a gente nasce, morre com 80 anos e acabou. Não é possível. Não é uma coisa que faça sentido, uma coisa incoerente. Então vem Emmanuel no Consolador e fala assim, ó, no Caminho da Luz. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-se sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. E aqui a gente vai trazer para a nossa vida. Não vamos falar dos conquistadores que se acham os melhores. Vamos pensar na gente. Será que o nosso sofrimento é o pior? Será que essa dificuldade que nós estamos passando é para a gente fazer tanta tempestade assim? Olha a eternidade da vida. Então, quando eu vou procurar razões para viver, eu tenho que levar em consideração isso. Porque se eu tiver uma brevidade de pensamento, minha vida acaba aqui, realmente eu vou ter dificuldade para entender o meu sofrimento. E vou ter dificuldade para traçar razões para seguir em frente. A segunda razão para a gente entender a nossa vida é essa questão da justiça das aflições, que é um conceito espírita. O espiritismo vai trazer que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é o Pai criador do nosso planeta e do nosso universo. Só que a gente vê no nosso dia a dia sofrimentos e mais sofrimentos de algumas pessoas e de outras que aparentemente são afortunadas. Então a gente pega esse aqui que está lá na África, morrendo de fome, de inanição, de doenças, porque não tem tratamento, não tem hospital, não tem remédio, não tem higiene, não tem água encanada. Estão sofrendo lá com violência, com estupro, com gangues, com assassinato. E a gente vê, por outro lado, aqueles que estão esbanjando, estão vivendo a vida de opulência, apenas dos bens materiais, usando aquele dinheiro que poderia ajudar outras pessoas, mas que a pessoa toca a vida no automático. Qual seria a justiça de Deus se a gente comparar um com o outro? Ah, mas esse da África, se ele for bonzinho, ele vai para o céu. E esse aqui também. Às vezes ele esbanja em algumas coisas materiais, mas ele também é uma pessoa boa, ele também vai para o céu. Espera aí, os dois vão para o céu, mas por que um sofreu tanto? Aí a gente vai estudar a justiça de Deus pela qual as pessoas sofrem. E uma das razões pela qual nós sofremos são, às vezes, coisas que nós fizemos lá nas outras encarnações ou estamos fazendo errado nessa.
pela lei de ação e reação, eu vou receber aquilo que eu plantei. Então eu vou receber o espinho se eu plantei espinho, e a fruta se eu plantei uma fruta. Nessa encarnação eu posso estar colhendo isso. E aí eu passo a entender que Deus é justo. E que aquela criança que está ali não é por acaso. E que a outra que parece tão afortunada também pode ter os seus problemas. Embora o dinheiro não seja o principal. Olha isso aqui. Todo mundo deve ter visto essa notícia. Nosso grande Supremo Tribunal Federal, onde estão os maiores juízes do nosso país, encomendaram uma licitação, uma compra de R$1 milhão. A lista inclui produtos para pratos como bobó de camarão, camarão à baiana, medalhão de lagostas, e os vinhos devem ter ganhado premiações internacionais. Com que dinheiro que eles estão fazendo isso? Com o deles? Do contribuinte. É justo. Alunos assistem aulas debaixo de lonas e sem merenda na Paraíba. Uma reportagem lá de 2018. Qual a justiça de Deus para um estar comendo bobó de camarão, lagosta, sem gastar nada, e outro está sofrendo sem ter merenda? Não dá para a gente entender isso se a gente não entender a justiça de Deus. Se a gente não entender o fenômeno da reencarnação. A partir do momento que eu entendo o fenômeno da reencarnação, eu vou aceitar melhor os meus sofrimentos. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã aqui na casa, e ela relatou que vinha passando grande sofrimento por conta do fim do casamento, do desfazimento da família e dos problemas que ela vinha enfrentando com as crianças. Ela contou que o marido, embora ela se esforçasse para ser uma boa esposa, se esforçasse para ser uma boa mãe, o marido decidiu se separar dela, alegando que ele estava desperdiçando a juventude dele, que ele estava achando que a vida dele estava muito parada, e ele queria se divertir, porque a vida é curta, e eu quero fazer outras coisas que não seguir com a minha família. Além desse problema, ela vinha enfrentando problema com os filhos, porque o marido tem direito a cuidar das crianças pela lei, tem o horário que ele fica. E ela conta que o marido faz diferença entre os filhos, gosta mais de um, trata mal o outro, que o marido tem atitudes negativas de cometer excessos de bebida, palavras chulas, não respeita os horários das crianças, e ela vem sofrendo muito com isso, porque ela entende que as crianças não mereciam ter isso que está passando. Já o fato de algum tempo não gostar dele, suspeitava que ele a atraía, ela realmente nutre por ele uma adversidade muito grande, um ódio muito grande. E ela procurou o centro, porque ela entende que a vida dela não está legal. Ela queria saber, será que isso é causa de outras encarnações? Como que eu faço para parar de odiar tanto esse meu ex-marido? O que eu tenho que fazer para fugir dessa depressão e ajudar melhor os meus filhos? Qual a razão de estarmos aqui, meus irmãos? Como responder a essas perguntas? O Espiritismo tem uma resposta. Deixando de lado o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O marido dela, o ex-marido dela, é um espírito individual e tem o livre-arbítrio dele. Separação, casamento, não é indissolúvel, é uma lei dos homens, não é uma lei de Deus. Ele tem direito de se separar. Agora, se ela quer fazer do jeito dela, egoisticamente, ela vai sofrer. Porque ela não vai conseguir fazer com que o marido faça do jeito dela. O sofrimento que as crianças têm atualmente, embora a gente veja que aquilo lá é uma coisa horrível,
Nós não sabemos como que essas crianças foram em outras encarnações. Porque esses espíritos que hoje são infantis, ingênuos, em outras encarnações podem ter sido outros tipos de espírito com problemas. E vem nessa encarnação de acordo com a sua necessidade para crescimento e aprimoramento. Muitas vezes, há males que vêm para bem. E os calos criados na infância podem os fortalecer lá na frente, para que eles superem, às vezes, adversidades muito maiores do que as que eles estão passando. O orgulho que ela tem de ver que não é a mãe que ela sempre sonhou, de ver que as amigas, os familiares, viram que ela não conseguiu formar uma família adequada, de acordo com os princípios aqui humanos. Então, quando eu me sinto com orgulho ruim, baixo, o que acontece? Eu fico frustrado, eu fico depressivo, eu fico desanimado. O próprio marido, se muitas vezes ela aceitasse mais o marido, deixando de pensar só nela, egoisticamente, ela entenderia a situação do marido, que é um doente. Um doente. É um espírito nos primórdios da evolução espiritual. Totalmente arraigado a vícios, à sexualidade inadvertida, à despreocupação com o próximo. Isso é característica de quem? De espíritos muito ainda iniciais na evolução. Então, ela entendendo tudo isso, ela poderia, às vezes, perceber que ele é o paciente que está na UTI e poderia, eventualmente, ajudá-lo, ao invés de desejar mal. Ela própria, nessa encarnação, ótima mãe, preocupada, mãe fiel, mas em outra encarnação, será que ela causou um mal parecido para alguém? Será que numa outra encarnação ela fez o mal e está recebendo de volta? Vejam, meus irmãos, nós não estamos falando que o marido está certo, pelo amor de Deus, né? O marido também, em algum momento, vai arcar com as responsabilidades que ele está fazendo. Tudo tem um encadeamento, tudo vai se realizar de acordo com a nossa capacidade de realização. Não é porque eu errei que eu vou errar por resto da vida. Nesse momento eu estou errado. E eu vou, eventualmente, resolver nessa encarnação, resolver na outra. Ou demorar umas 10, 15 encarnações para resolver os problemas que eu estou causando agora. Vai depender de mim. Não estamos dizendo que a situação dessa nossa irmã é fácil. Mas nós estamos trazendo o fato que é nítido, que nós podemos traçar razões para a nossa vida baseados no princípio de deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Porque se eu priorizar coisas do meu ser, eu não vou ligar com o que os outros comentam de mim. Eu não vou estar preocupado se eu fui lesado financeiramente, se o outro está sofrendo, porque eu vou entender que esse sofrimento é um sofrimento passageiro, que é uma necessidade de cada um. Então, quando a gente procura, dentro da justiça das aflições, uma causa, uma razão para o sofrimento, fica fácil a gente tentar traçar para nós razões para estarmos aqui. E aí nós vamos seguir as razões boas, deixando de lado as necessidades, muitas vezes materiais. E a última questão que o Espiritismo nos traz é o quesito evolução. Isso vem de muitos anos. Jesus já trouxe, vós sois deuses. Puxa, peraí, se eu sou tão imperfeito, Jesus falou que eu vou ser Deus, que eu sou Deus, significa que eu vou ter que evoluir. Vocês concordam comigo? É um fato que não tem como. Vós sois deuses. Eu não sou agora, um dia eu vou ser. Então eu vou ter que evoluir. O Espiritismo também traz esse quesito. O Espiritismo traz esse quesito
de evolução baseado em duas coisas que a gente tem que fazer: o crescimento intelectual e o aprimoramento moral. Esse aprimoramento moral se dá através de coisas espirituais, de deixarmos de ser mal e passarmos a ser bom. Deixarmos de lado as coisas ruins e valorizarmos as coisas boas. E isso não é difícil. Isso não é difícil se a gente começar hoje. Agora, se a gente for deixando e vivendo no automático, aí nós vamos ter dificuldade. Então, esse daqui, meus irmãos, é aquela turminha que estava estudando lá naquela escola da Paraíba, sem merenda, debaixo de uma lona. E a gente olha o rostinho deles, você vê que não tem ninguém triste aí. Todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz. Porque são crianças, porque são ingênuas, também. Mas porque eles têm aquilo que hoje é suficiente para eles. O carinho dos pais, alimentação necessária. Estão seguindo a sua vida. Mas nós não estamos vendo isso. Quando a gente vê uma notícia que nem aquela, que eles estão gastando tanto dinheiro para comprar lagosta, o que vem na nossa mente? Injustiça. Eu trouxe isso para vocês porque quando eu vi essa matéria, eu fiquei pé da vida de escutar um fato desse. Né? Tanta gente passando fome e eles fazendo isso. Na hora dispara o quê? Pensamento negativo. Puxa, aquele ministro lá soltou todo mundo. Aquele outro fez isso. Esse está fazendo isso. Olha o meu pensamento negativo de julgamento contra o outro e de querer punição para eles, de querer desejar o mal deles. Então, quando eu penso na evolução, eu tenho que pensar que os meus pensamentos é que me farão evoluir. Se eu estou com um pensamento negativo, eu estou com um pensamento voltado para o material, para essa vida que estamos vivendo e que é passageira, que nós não vamos levar nada. Hoje é esse ministro lá do Supremo Tribunal, daqui 10 anos, daqui 20 anos vão ser outros. E eu estou me prejudicando por conta do meu pensamento. Estou deixando de lado a oportunidade de ter uma vida melhor. Quando eu busco a razão para estarmos aqui, que é o motivo do nosso bate-papo, eu tenho que levar em consideração a espiritualidade. Porque se eu ficar focado na materialidade, é um sofrimento sem fim. Porque a nossa vida aqui é baseada no material. E isso não nos traz felicidade. A felicidade ela será completa quando estivermos perfeitos com o crescimento espiritual. Então, fazendo uma revisão do que a gente trouxe, o Espiritismo ele não deixa ninguém melhor que o outro, mas ele cria a ideia, ele nos traz o conhecimento, ele nos faz racionalizar, nos transformar em pessoas mais inteligentes para mudar as atitudes. Se eu tenho o conhecimento de que a vida é eterna e do infinito, eu vou traçar metas, razões para viver nesse momento infinitas, eternas. Se eu tiver o conhecimento de que meu sofrimento é passageiro, de que tudo passa e de que eu tenho que mudar a maneira como encarar as coisas, pois muitas vezes elas são justas e a gente não vê, eu vou mudar o jeito de ser. E a questão da evolução. Então, quando eu venho para o centro, quando a gente vem estudar Jesus, quando a gente está aqui no Kardec, nós não podemos buscar soluções mágicas para as nossas dúvidas. Caso, num caso, separo, procuro emprego, mudo de cidade, tenho filho, não vai vir, meus irmãos, uma palavra mágica, um médium que vai falar para a gente, faz isso, aposta esses 6 números na Mega Sena quarta-feira, leva teu currículo naquela empresa, porque é lá que você vai se dar bem.
Não é isso. Quando a gente avalia as razões para a gente viver, se a gente quer realmente ser feliz, nós temos que avaliar as razões no sentido da eternidade. E aí nós teremos mais facilidade. Todos os nossos erros são compatíveis com o nosso grau evolutivo. Não vamos nos desesperar. Se eu errei em algum momento, é porque naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Não vou culpar o outro, não vou ficar me culpando, eu vou seguir em frente. Olha a mensagem de Jesus para a gente. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a gente vê lá um Gilmar Mendes da vida, um homem que traiu a esposa e abandonou a família, talvez o maior júbilo para Deus não sejam as vítimas dessas pessoas, sejam esse pecador que há de se aperfeiçoar. Não tenhamos dúvida, tudo passa e Jesus está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu só vou chegar ao Pai, só vou chegar a Deus com o aprendizado e com a evolução espiritual. As dicas, os ensinamentos, as passagens de Jesus estão aí para que aprendamos. Cabe a nós termos paciência, resignação e força de vontade para seguir em frente. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Quero agradecer ao nosso querido irmão pela mensagem tão instrutiva